Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui mais uma vez para trazer algumas informações no que diz respeito ao nosso direito previdenciário. Muitas pessoas têm uma dúvida recorrente quando estão se aproximando da época de se aposentar, faltando 2, 3, 4 anos para essas pessoas se aposentarem, surge uma dúvida comum. Será que eu posso contribuir em atraso ou contribuir, pagar aquelas parcelas atrasadas agora para poder acumular o tempo de contribuição? Bem, existem basicamente dois grupos de pessoas que podem contribuir de forma retroativa, né? Podem pagar períodos posteriores. Basicamente é o contribuinte facultativo e também o contribuinte individual. O contribuinte facultativo, ele é formado por aquelas pessoas que não exercem um trabalho remunerado, como é o caso, por exemplo, da dona de casa ou do estudante. Essas pessoas, elas não exercem um trabalho remunerado e, portanto, não têm obrigação de contribuir com o INSS. Mas elas o fazem justamente para estarem cobertadas, caso vier a necessitar, por exemplo, de um auxílio-doença, ou até mesmo pensando já na sua aposentadoria. Pois bem, essas pessoas que contribuem como contribuinte facultativo, ou seja, que não têm a obrigação, mas o fazem, eles só podem contribuir em atraso até 6 meses de atraso, entre uma parcela e outra, ok? Então não pode a pessoa querer, por exemplo, agora, depois de tantos anos, querer pagar como uma doméstica ou como estudante de forma facultativa de um período que seja um período superior a 6 meses. Não pode. Se a pessoa pagar, infelizmente ela vai estar perdendo o dinheiro dela. Tá bem? O outro grupo de pessoas que podem contribuir de forma retroativa é o contribuinte individual. É aquele famoso trabalhador autônomo, né? É a pessoa que exerce um trabalho remunerado, mas não tem vínculo nenhum com qualquer empresa. Ele é um trabalhador na condição de autônomo, ele ofere renda e ele tem o dever de contribuir por meio do carnê de contribuição, pela guia da Previdência Social. Este contribuinte, por vezes, né, e é natural que assim o seja, ele deixa de contribuir na época própria. Porém, ele pode sim contribuir de forma retroativa, mas aí tem que se analisar duas situações diferentes. Em uma dessas situações, ele precisa comprovar a atividade, e em outra situação, ele não precisa comprovar a atividade. Mas como assim? Explico melhor. Se este contribuinte individual ele já está cadastrado no INSS como contribuinte individual, ou porque ele fez um cadastro, ou porque ele simplesmente comprou aquela guia de previdência e passou a recolher como contribuinte individual, então, se ele já é cadastrado, ele não precisa comprovar a atividade dele, tá? Que ele efetivamente exerceu algum trabalho, desde que, primeiro, esteja cadastrado, como eu acabei de falar, e esse cadastro ou a parcela que esteja em atraso não seja superior a 5 anos. Porque mesmo que ele seja cadastrado, ele não vai poder recolher um período anterior a 5 anos atrás, sem que haja necessidade de comprovar a atividade. Agora, nos casos em que ele precisa necessariamente comprovar a atividade, são nos casos, primeiro, ou que ele não era cadastrado no INSS, ou que era cadastrado, porém ele quer contribuir com o período anterior a esse cadastro, ou ele é cadastrado, porém ele quer contribuir com o período anterior a 5 anos. Aí ele vai precisar comprovar a atividade. Como que se comprova a atividade? Pode ser por meio de testemunhas, pode ser por meio de documentos da empresa, recibo de pagamento, depósito na conta bancária. Enfim, são várias formas que ele consegue comprovar, mas ele precisará, se for acima de 5 anos para trás, ele precisa comprovar então este período.
E, finalmente, para finalizar aqui o nosso vídeo, existe ainda aquelas pessoas que trabalharam com vínculo em alguma empresa e a empresa deixou de repassar o valor ao INSS. Nesses casos, esse funcionário não precisa pagar de forma retroativa. Basta ele comprovar que ele trabalhou, porque o dever de repassar os valores não era do trabalhador e sim da empresa. Ok? Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado, até mais.